Prezados alunos do Direito do Trabalho 2, hoje nós vamos estar falando sobre a gratificação natalina, que é o nosso 13º salário, que o empregado ele tem direito na vigência do seu contrato de trabalho, tá certo? Mesmo tendo a ruptura do contrato, ele tem direito ao 13º. Se o empregado ele trabalhar durante todo o ano, o empregador irá pagar o 13º em duas parcelas, sendo que a primeira o empregador ele poderá pagar entre fevereiro até 30 de novembro. Então, o empregador ele pode optar por pagar. E por ser essa parcela bruta, porque não há nenhum desconto, então o legislador ele fez com que o empregador optasse por pagar, né, entre fevereiro até mesmo 30 de novembro. E pode ainda o empregado requerer para receber essa primeira parcela junto com as suas férias. E para que ele receba com as suas férias, ele deverá requerer até o dia 31 de janeiro do ano qual ele quer receber o 13º com as suas férias. Tá? A segunda parcela será paga até o dia 20 de dezembro. Esta parcela, ela já é de um valor líquido, ou seja, o empregador vai calcular quando o empregado tem direito, irá deduzir o adiantamento, que é a primeira parcela, irá deduzir o INSS e o imposto de renda, se tiver. Então, ela é uma parcela menor e por isso ficou fixada, né, até o dia 20 de dezembro. E por isso mesmo que denominou-se de gratificação natalina, que é o famoso 13º salário. Bom, como eu falei para vocês, o empregado, ele mesmo não tendo trabalhado o ano inteiro, ele tem direito a receber o 13º. E como será computado, né, o 13º para quem não trabalha o ano inteiro? Então, será da seguinte forma: será considerado 1/12 por mês de serviço e fração igual ou superior a 15 dias. E, para que eu conte a fração, eu vou considerar meses calendário, ou seja, meses de 28, 29, 30 e 31. Exemplo, um empregado que trabalhou 4 meses e 14 dias. Quantos anos ele vai ter? 4 dozeavos. E o empregado que trabalhou 6 meses e 15 dias, aí ele já terá 7 dozeavos. Entenderam? Fração igual ou superior a 15, eu considero 1/12. Para eu calcular o 13º, eu tenho que identificar a base de cálculo. Então, aqui eu trouxe duas situações para vocês. A primeira, um empregado que tem um salário, né, variável, empregado com salário variável. Exemplo, um comissionista puro. Esse comissionista, eu tenho que fazer a média das comissões durante todo o pacto que ele teve, ou durante aquele ano, né? Vamos imaginar que eu vou pagar o 13º agora de 2020, tá? Então, eu vou calcular todas as comissões que ele recebeu durante o ano de 2020. E temos que observar se no instrumento normativo não tem uma cláusula que se aplique uma média aritmética mais favorável. Se vocês olharem naquele instrumento normativo que eu encaminhei para vocês, que é do Sindicato do Comércio daqui da nossa cidade de Uberaba, lá tem uma cláusula que fala que a média das comissões para serem calculadas o 13º vai se utilizar a média de 3, 6 e 12. Como é isso? Eu vou pegar os últimos 3 meses das comissões, somar, dividir por 3. Pegar os 6, somar e dividir por 6. Pegar os 12, somar, dividir por 12. O valor maior é que vai prevalecer, correto? Se um empregado trabalhou, por exemplo, 10 meses, eu vou pegar os 3 últimos meses, somar, dividir por 3. Pegar os 6, somar, dividir por 6. Pegar os 10, somar, dividir por 10. E aí eu acho que a média.
E, às vezes, esse empregado que recebe salário variável, ele pode também ter um acessório variável. Por exemplo, ele trabalha um horário noturno. E o adicional noturno dele é variável, porque tem dia que ele trabalha uma quantidade de horas noturnas, tem dia que ele trabalha, né, outras horas. Então, é variável o valor. Então, eu também vou fazer a média do acessório. E lembrando que se houver a cláusula mais favorável, eu vou aplicar. Se não houver, eu aplico a regra geral, que são os 12 meses. Tá certo? Bom, e vamos agora para o segundo exemplo. Empregado com salário composto. O que é isso? Parte fixa, parte variável. Então, o empregado que recebe salário, faz horas extras ou trabalha também em horário noturno, só que cada dia ele faz um horário noturno. Então, durante o mês, o adicional noturno dele pode ser variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a média deste adicional noturno e vou somar com o salário. Tá certo? Ou pode ainda ter um empregado que recebe, né, um salário fixo, mais comissões e mais um acessório variável. Então, eu também vou calcular a média dessa comissão variável, a média do acessório, vamos imaginar que seja horas extras, e vou somar com o salário. E lembrando que se tiver, né, a regra mais favorável dentro de um instrumento normativo, eu vou aplicar, tá certo? Então, eu pego a renda variável média, pego também o salário fixo e a média de acessórios. Então, aqui, ó, renda variável média, comissões, que foi o exemplo que eu dei, mais o salário, que é a parte fixa, e mais a média do adicional noturno. Somei tudo, aí eu identifico o quê? A base de cálculo. Bom, para eu calcular, né, o nosso 13º, eu tenho que identificar quantos avos esse empregado tem direito. Como eu falei para vocês, aqueles empregados que não têm o ano inteiro, ele também irá receber proporcional ao tempo que ele trabalhou. Lembrando que para cada mês é 1/12 ou fração igual ou superior a 15 dias. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Empregado admitido em 17 de abril de 2019, o empregador pagou a primeira parcela em 14 de agosto de 2019. Quantos avos o empregado recebeu? 14/4 a 30/4, menos de 15 dias, então eu desprezo. 1/5, 31/5, 1/12. 1/6, 30/6, 1/12. 1/7, 31/7, 1/12. 1/8 a 31/8, 1/12. 1/9 a 14/9, que ele pagou a primeira parcela, tem menos de 15 dias, eu desprezei. Então, quantos avos? 4/12. Tá? Então, nós vamos computar dentro do mês. E lembrando que nós temos que utilizar o mês calendário. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Empregado admitido em 17 de maio de 2019 e foi dispensado em 23 de setembro de 2019. Quantos avos o empregador pagou de 13º? Da mesma forma do exemplo anterior, nós vamos expor os meses e contar os avos. 17/5 a 31/5, deu 15 dias certinho. Olha, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 15 dias certinho. Então, eu conto o quê? 1/12. Depois, 1/6 a 30/6, mais 1/12. 1/7 a 31/7, mais 1/12. 1/8 a 31/8, mais 1/12. 1/9 a 23/9, fração superior a 15 dias, eu considero também 1/12. Quantos avos? 5/12. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o empregador pagou o quê? 5/12. Correto?
Bom, então agora vamos aprender a fazer o cálculo do 13º. A primeira coisa que nós temos que identificar é a base de cálculo. Então, até agora, o que nós temos como base de cálculo? Ó, a gorjeta, porque ela vai entrar no 13º, as gratificações, as comissões e todos os adicionais. Adicionais de transferência, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno. E se o empregado tem in natura, também irá compor. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Qual vai ser a nossa fórmula para eu calcular o 13º? Base de cálculo dividido por 12 vezes quantidade de meses avos. Primeiro exemplo. Empregado foi admitido em 18/5/2019. Teve uma ruptura em 30/11/2019. Recebeu um salário base de 1.150, trabalhava com agente inflamável, ou seja, com atividade perigosa, tá? Ele recebia adicional de periculosidade e ainda recebia gratificação ajustada. Qual vai ser a base de cálculo? O salário de 1.150 mais o adicional de periculosidade e a gratificação ajustada. Tá, como eu calculo o adicional de periculosidade? Será 30% do salário base do empregado. Então, 1.150 vezes 30, 345. Então, qual é a base de cálculo? Vai ser salário, 1.150, mais 345 do adicional de periculosidade, mais 105 da gratificação ajustada. Base de cálculo, 1.600. Para eu aplicar a fórmula, o que falta? Já identifiquei a base de cálculo. Falta eu identificar o quê? A quantidade de meses avos. Então, nós vamos contar da admissão até a ruptura. Então, expondo mês a mês. E lembrando que são meses calendários. Então, 18/5, 31/5, menos de 15 dias, não conta. 1/6, 30/6, 1/12. 1/7, 31/7, 1/12. 1/8, 31/8, 1/12. 1/9, 30/9, 1/12. 1/10, 31/10, 1/12. 1/11, 30/11, 1/12. Então, ele terá direito a 6/12. Já identificamos a base de cálculo, agora eu posso aplicar a fórmula. Base de cálculo, 1.600, dividido por 12, 133,33, vezes 6, R$ 799,98. É o valor do 13º deste empregado. Tá? Então, o que eu preciso identificar para eu calcular? A base de cálculo e a quantidade de meses avos, correto? Então, agora, nós vamos para a nossa segunda atividade, ou seja, o nosso segundo exemplo. O empregado foi admitido em 17/7/2019, a ruptura dia 10/12/2019. Ele trabalhava 30 horas semanais, das 17 horas até as 24 horas, tinha um intervalo das 21h45 até as 22, recebia um salário profissional de 1.200, trabalhava com agente nocivo à saúde no grau médio e ainda recebia gratificação no valor de R$ 400. Para eu calcular o 13º, qual vai ser a base de cálculo? Vai ser o salário profissional do empregado, o adicional, a gratificação e o adicional noturno. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Calcular o adicional de insalubridade primeiro, depois o adicional noturno, para depois eu calcular o 13º. Adicional de insalubridade, grau médio, 20%, a ser calculado sobre salário mínimo, salvo se o empregado receber salário profissional. Neste caso, o empregado recebe o quê?
salário profissional. Então, vai ser 1.200, que é o salário profissional, vezes 20, R$ 240. Tá. Então, eu preciso calcular agora o adicional noturno para depois eu calcular a base de cálculo do 13º, porque o adicional noturno irá compor a base de cálculo do 13º. Para eu calcular o adicional noturno, qual é a nossa fórmula? Base de cálculo, dividido pelo divisor, vezes o percentual, vezes quantidade de horas noturnas dia, vezes 30. Então, o que eu preciso identificar primeiro para calcular essa fórmula, né? Aplicar essa nossa fórmula. Eu preciso calcular primeiro, tá? O quê? A quantidade de horas. Eu preciso identificar a quantidade de horas e calcular, né? A base de cálculo, identificar a base de cálculo. Qual vai ser a base de cálculo? O salário profissional, R$ 1.200, mais a gratificação, mais o adicional de insalubridade. Somando tudo, 1.840. Então, já sei a base de cálculo. Agora, o que eu tenho que identificar? A quantidade de horas noturnas. Ele trabalhava das 17h45 até as 24. O intervalo das 21h45 às 22. Quantas horas ele trabalhou dentro do horário noturno? Das 22 até as 24. Quantas horas? 2 horas. Só que 2 horas de 60 minutos. Cada hora de 60 minutos equivale a 1,1429. Então, eu tenho que pegar as 2 horas que esse empregado trabalhou, multiplico por 1,1429. Então, quantas horas noturnas ele fez por dia? 2,29. Já sei a base de cálculo, que é 1.840. Já sei a quantidade de horas noturnas, agora eu posso aplicar a nossa fórmula. Base de cálculo, 1.840, dividido pelo divisor, 30 horas, 180. Achei R$10,22, que é o valor da hora normal. O adicional noturno é 20% da hora normal. R$10,22 vezes 20% vai dar R$2,04, que é o valor do adicional noturno dia, vezes vezes 2,29 vai ser R$4,67, que é o valor do adicional noturno dia, vezes 30, R$140,10. Então, lembra, né? Recapitulando. Como é que eu calculo? Base de cálculo, 1.840. Dividido pelo divisor, 30 horas, 180. Deu R$10,22. Valor da hora normal. Vezes 20%, que é o adicional noturno, sobre a hora normal. 20% de R$10,22, R$2,04, que é o valor de uma hora noturna, vezes 2,29 horas noturnas, R$4,67, valor do adicional noturno dia, vezes 30, R$140,10, o valor do adicional noturno mês. Agora, eu já posso calcular o 13º, que é base de cálculo, dividido por 12, vezes a quantidade de meses hábeis. O que eu tenho que identificar primeiro? A base de cálculo, que vai ser salário profissional, 1.200, a gratificação, 400, mais o adicional de insalubridade, 240, mais o adicional noturno, 140,10, que vai dar um valor de R$1.980,10. Correto? Achei o quê? A base de cálculo. Para eu aplicar a fórmula do 13º, que é base de cálculo, dividido por 12, vezes quantidade de meses avos, eu preciso identificar o quê? Os avos. De que forma? Da data de admissão até a ruptura, expondo mês a mês, mês a mês. Então, vamos lá.
17/7 a 31/7. 1/12, igual eu expliquei anteriormente, tá? 1/8 a 31/8, mais 1/12. 1/9 a 30/9, 1/12. 1/10 a 31/10, 1/12. 1/11 a 30/11, 1/12. 1/12 a 10/12, menos de 15 dias, eu desprezo. Somando, quantos avos vai dar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar o quê? 5/12. Agora, eu aplico a fórmula. Base de cálculo, R$ 1.980,10, dividido por 12 vezes 5. Então, 1.980,10 dividido por 12, R$ 165,01 vezes 5, R$ 825,05. Correto? Então, gente, não é difícil calcular o 13º. O que é mais complicado é identificar a base de cálculo. Identifiquei, eu vejo os avos que eu vou expor mês a mês e aplico a nossa formulazinha. Correto? Bom, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade 1, tá? A atividade 2 e a atividade 3. Que depois nós vamos corrigir. Mas antes, né, de eu terminar e encerrar essa nossa aula da gratificação natalina, vamos falar a questão que ocorre, que é muito comum, o afastamento do empregado durante o ano, não é? E ele, como irá receber esse 13º? Bom, nós sabemos que quando há um auxílio-doença, um auxílio acidentário, os 15 primeiros dias, o empregador paga e é interrupção. Se é interrupção, conta-se como tempo de serviços. Lembra quando nós aprendemos no Direito do Trabalho 1? A interrupção, o empregado não trabalha, ele recebe e conta como tempo de serviços. Então, aqui nós vamos aprender essa questão, como fica esses 15 primeiros dias que o empregador, né, irá pagar, como faz com relação ao 13º salário. Então, vamos lá. O empregado que será, né, que está afastado por motivo de doença por mais de 15 dias, seu contrato estará o quê? Suspenso. Então, não será computado. Os 15, sim. Então, como que nós vamos fazer? Então, vamos pegar aqui um exemplo de um empregado urbano, porque o doméstico, gente, a partir do primeiro dia já é do INSS, então nós não utilizamos essa fórmula, tá bom? Então, esse empregado aqui é um empregado urbano que trabalhou de janeiro de 2019 até 12 de março de 2019. Ele afastou dia 13 de março de 2019, retornou dia 1º de agosto de 2019, tá certo? E no dia 1º de agosto, ele pediu demissão e cumpriu o aviso até o dia 31 de agosto. Como fica o pagamento do 13º deste empregado? Então, vamos lá, expor. Janeiro, ele trabalhou o mês inteiro, 1/12. Fevereiro, ele trabalhou o mês inteiro, 1/12. Em março, ele trabalhou, tá, 12 dias. Mas, os 15 primeiros dias, o empregador não pagou? Sim. Não é interrupção? Não conta como tempo de serviço? Então, 12 mais os 15 deu 27. Então, é fração superior a 15. Então, eu vou considerar o quê? 1/12. Repetindo, trabalhou 12, os 15 o empregador pagou, é interrupção, conta como tempo de serviço. Então, 12 mais 15 deu 27. Então, é fração superior a 15, considera 1/12. Então, nesses meses de janeiro, fevereiro e março, deu 3/12. Abril, maio, junho, julho, ele recebeu do INSS 4/12. Então, isso
O empregador não irá pagar, ele recebeu do INSS. Ele voltou dia 1º de agosto, pediu demissão, cumpriu o aviso até o dia 31 de agosto. Então, deu o quê? 1/12. Então, neste caso, o empregado ele terá, antes do afastamento, 3/12. Após o afastamento, mais 1/12, somando 3 com 1, o empregador pagou o quê? 4/12. Então, gente, quando há a interrupção do contrato do trabalho e suspensão, só o período da interrupção é que contará. Lembra, nós aprendemos isso semestre passado. O empregador, né, paga, o empregado não trabalha, mas ele recebe e conta como tempo de serviço. Tudo bem? Bom, então aqui nós terminamos a nossa aula sobre gratificação natalina, o 13º salário. Estarei encaminhando para vocês, tá, a atividade, juntamente com este vídeo, tá certo? Então, vocês irão fazer a atividade de fixação e nós iremos corrigir na nossa aula de quinta-feira, ao vivo, no nosso Google Meet. E eu aguardo vocês, tá certo? Lá no nosso horário de aula. Tudo bem? Eu espero vocês. Estarei corrigindo a atividade de fixação que vocês estarão fazendo, porque eu estou encaminhando para vocês o vídeo com a atividade de fixação e o material para que vocês possam acompanhar essa videoaula. Tudo bem? Então, na aula do dia, né, de quinta-feira, no período da manhã, como se fosse a aula no mesmo horário do presencial, eu estarei ao vivo com vocês, corrigindo a atividade de fixação e tirando as dúvidas do conteúdo da gratificação natalina. Então, pessoal, fiquem com Deus, tá certo? E até a nossa aula ao vivo. Beijo para todos.